Fala pessoal, beleza? E aí, se você está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você já é um analista júnior há algum tempo, né? Ou você está se perguntando, quando que eu vou ser promovido para analista pleno? Quando será que isso vai acontecer? Ou talvez você já tenha até pedido a promoção e ouviu aquele feedback vago. Você precisa amadurecer mais, ainda não está no momento, precisa desenvolver algumas competências que você ainda não tem. E eu preciso te dizer uma coisa logo de cara. A promoção de júnior para pleno é o salto mais difícil, mais mal compreendido em toda a carreira corporativa. Sabe por quê? Porque não é sobre fazer mais do mesmo. É sobre ter uma transformação fundamental no seu papel. Eu já fui gestor de equipes com 4, 5 analistas e posso te garantir, a diferença entre um júnior excelente e um pleno não é óbvia. Não é óbvia para quem está de fora, mas para quem gerencia, a diferença ela é nítida. E o pior é que muitos profissionais ficam travados exatamente nessa transição e ficam por anos, 3, 4, 5 anos, porque ninguém explica claramente o que precisa mudar. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que separa então um analista júnior de um pleno, com exemplos reais de pessoas que fizeram essa transição. Os erros que impedem a sua promoção, ou uma situação nesse sentido, né? Eu quero me candidatar a uma vaga pleno, por exemplo, é um plano de ação concreto que você pode começar a aplicar ainda hoje. Então já pega o teu cafezinho aí, porque esse conteúdo vai ser denso, mas vai mudar a sua perspectiva sobre a sua carreira. Primeiro precisamos começar com essa diferença brutal entre um júnior e um pleno. Vamos começar destruindo alguns mitos. A maioria das pessoas acha que a diferença entre júnior e pleno é tempo de casa e tempo de experiência. E eu te garanto que não é. Conhecimento técnico não é só isso. Fazer tarefas mais complexas está mais perto, mas ainda não é. A verdadeira diferença está em 3 dimensões críticas que a maioria ignora completamente. Primeira dimensão é a de executor para dono, né? Vamos pensar no analista júnior que executa projetos e tarefas. Um analista pleno, ele é dono de processos e resultados. Eu vou te dar um exemplo real que você vai entender. Na empresa onde eu trabalhava, nós tínhamos o Rafael lá, o analista júnior. Mas também tínhamos a Camila, que era analista pleno. Os dois trabalhavam com análises de performance de vendas. Obviamente, o Rafael ele fazia análises excelentes, ele era bom, um analista júnior muito bom. Ele criava dashboards, ele identificava tendências, ele apresentava insights. Só que quando o gestor pedia uma análise específica, ele entregava com qualidade e dentro do prazo. Ele era muito bom no que ele fazia. A Camila já fazia algo completamente diferente. Ela não esperava pedidos, por exemplo. Ela era dona do processo de análise de vendas. Isso significava o quê? Ela que definia quais análises eram necessárias e não esperava pedir uma análise. Ela já se antecipava com algumas perguntas que o próprio negócio ia ter que ter as respostas. Então, antes de perguntarem, ela já tinha resposta. Ela já criava um calendário analítico mensal que toda a área comercial seguia. Quando as vendas caíam, ela não esperava o gestor pedir análise, ela já estava ali com tudo investigando, treinando as pessoas, os outros analistas para garantir a qualidade nas análises da equipe. Entende a diferença? É uma diferença brutal, concorda? O Rafael era um recurso excelente. Só que a Camila, ela era uma referência insubstituível. Segunda dimensão que é importante, que são as entregas para o impacto. O Júnior, ele pensa assim, eu fiz a minha parte bem feita. O pleno pensa, meu trabalho gerou resultado real para o negócio? Vou te dar um exemplo prático de novo para você entender. Tinha um analista júnior lá, o Lucas, ele era da área de marketing. Ele criava campanhas de e-mail marketing, só que eram campanhas impecáveis. Taxa de abertura era ótima, taxa de clique excelente. E ele se orgulhava dos números, isso era fato. Aí a analista 2, a pleno, que era a Mariana, ela olhava além. Ela percebeu que as campanhas, elas de fato tinham ótimos números, mas a conversão final em vendas era baixa. Então ela mapeou toda a jornada. Ela identificou que o problema estava na página de destino. Ela articulou com o time de produto, redesenhou a experiência e aumentou a conversão de vendas em 45%. Qual que foi a diferença entre os dois? O Lucas otimizava a parte dele. A Marina otimizava
olhando o resultado final do negócio. Dimensão 3, que é o lado individual para o multiplicador. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas erram. Analista pleno não trabalha sozinho, ele multiplica resultados através de outras pessoas. Isso não significa virar líder formal. Significa que você, na prática, vai treinar outros analistas, inclusive os analistas júniores. Vai documentar processos, vai explicar para a equipe, vai compartilhar o conhecimento e proativamente vai ser mentores de outros colegas que estão com dificuldades. Vai facilitar a integração de novos membros. E eu vi isso claramente em um caso que era a Patrícia. Ela era analista pleno de processos. E além de fazer as suas análises, ela criou um manual de boas práticas analíticas que toda a equipe usava. Ela fazia sessões quinzenais de office hours, onde qualquer analista júnior podia tirar dúvidas. Qual que foi o resultado? A qualidade das análises da equipe inteira subiu. Então anota aí, se você ainda pensa só no seu trabalho individual, você não está pronto para ser pleno. Pleno, ele vai pensar no resultado coletivo. E olha só, existem 5 competências críticas que são importantíssimas para o analista pleno. E agora eu vou destrinchar essas 5 competências com você. E você precisa dominar tudo isso. E não adianta dominar 4, tá? São todas. Você precisa das 5. É exatamente por isso que muita gente fica travada. A primeira competência é pensamento estratégico. Isso aqui não é aquele buzzword, é aquele negócio que todo mundo fala. Pensamento estratégico significa conectar seu trabalho com os objetivos maiores da empresa. Vou te dar um framework aqui, anota aí. Isso aqui é prático, tá? Que eu uso até hoje. Para cada projeto que você pega, você responde qual o objetivo estratégico da empresa isso daqui vai impactar. Como o meu trabalho se conecta com a meta do meu diretor. Se eu fizer isso muito bem, que decisão importante será tomada? Se eu não fizer, qual oportunidade ou risco a empresa enfrenta? Exemplo real. O Thiago, que trabalhou comigo, ele era um analista júnior de supply chain. Pediram para ele analisar o estoque de um produto uma vez, um produto específico. Ele fez a análise. Ele mostrou que estava alto e sugeriu uma redução. Só que olha que interessante. Eu era um analista pleno na época. Eu recebi a mesma demanda. Só que aí o que eu pensei? Pensei estrategicamente. Por que esse produto especificamente? E aí eu comecei a investigar. E eu descobri que era um produto-chave para a meta do trimestre. E aí qual foi o contexto maior? A empresa ela estava com problema de capital de giro. E aí qual era a decisão que viria depois dessa análise? O time de compras, por exemplo, no próximo trimestre, eles iam pensar 2 vezes antes de comprar um volume muito alto. E aí eu apenas não fiz uma análise de estoque então, eu analisei toda a cadeia. Previsão de vendas, sazonalidade, prazo de reposição, cenário de crescimento e apresentei. Com base na meta de crescimento de 15% que a gente tinha no histórico, eu recomendei reduzir o estoque em 20%. E aí eu garanti que com essa reposição rápida, o fornecedor também não ia perder as vendas, a gente não ia perder as vendas e não ia aumentar estoque nem prejudicar o capital de giro. E aí qual foi a minha diferença minha e do Thiago? O Thiago respondeu a pergunta. Eu resolvi o problema do negócio. Só que para você desenvolver isso no começo ali, é um plano estratégico, tá? É difícil. Você tem que começar a questionar bastante. E aí você tem que pensar sempre que para cada trabalho que você fizer, você tem que se forçar a conectar com essas prioridades. Segunda competência, muito importante, autonomia completa e gestão de projetos. O analista júnior ele precisa de direcionamento. Já o analista pleno, ele autogerencia projetos complexos e do início ao fim. Isso significa que a fase 1, por exemplo, que é a do planejamento, você recebe uma demanda vaga, tipo assim, precisamos melhorar a satisfação do cliente. Você não pergunta o que eu faço. Você vai definir o escopo, os objetivos claros, vai identificar quem são os interessados, vai criar um cronograma realista, vai mapear riscos, vai colocar as dependências que você precisa e você vai apresentar esse plano para validação. E aí temos a fase 2, que é a execução. Você não espera uma cobrança para começar. Você gerencia o seu próprio tempo, antecipa bloqueios e busca soluções que comunicam proativamente e os status também proativamente. Você ajusta o plano quando necessário
e avisa os impactos. A fase 3, que é a entrega, você não vai apenas entregar um relatório, você apresenta de forma estruturada. Você traduz os dados em recomendações claras. Você vai preparar um plano de ação que vai definir os próximos passos e, inclusive, vai indicar os responsáveis. Vou te dar um exemplo. Tinha uma menina que trabalhava comigo, a Beatriz, quando ela era plena, ela recebeu um projeto de reduzir custo operacional. Só que ao invés dela sair fazendo a análise aleatória ali, coisa aleatória, ela mapeou todas as categorias de custo. Isso demorou uns 2 dias, mais ou menos. E aí ela priorizou 3 com maiores impactos. E aí ela criou um plano de análise para cada um desses impactos. Ela apresentou o plano para o gestor validar antes de começar a executar. Ela recebeu o ok e começou a executar com checkpoints. Então toda semana ela mostrava os status e os avanços. E ela apresentou no final o business case uma economia de 200 mil por ano. Com esse investimento aí e com esse gerenciamento de projeto que ela deu, o gestor validou as decisões ali, removeu o que era bloqueio, obviamente deu um bônus para ela. E aí nós temos a terceira competência, que é a influência sem autoridade. Essa é a competência que mais separa o júnior do pleno e a que menos gente sabe desenvolver. O analista pleno ele precisa fazer coisas acontecerem, sem ter poder hierárquico. Você precisa convencer pessoas de outras áreas, você precisa convencer as pessoas a colaborarem com você, fazer pessoas mudarem de processos baseado nas suas recomendações, negociar prioridades com pares, construir alianças estratégicas, principalmente entre áreas. Mas como que você desenvolve isso, né? Essa é a pergunta que fica. 3 táticas que funcionam muito bem. Tática 1, fale a língua de quem você quer influenciar. Se você quer convencer vendas, não fale de otimização de processo, porque eles não vão te dar atenção. Fale de aumentar a taxa de conversão, aí sim. Se é financeiro, fale de ROI e de payback. Se é operações, fale de eficiência e redução de trabalho. Adapte o discurso a quem você vai falar. Tática 2, construa relacionamento antes de precisar. Não apareça só quando você precisa de algo, batendo na porta do amiguinho e falando, preciso da tua ajuda. Ofereça ajuda proativamente, compartilhe insights, vire referência. E a tática 3 é use dados, mas conte histórias. Os dados eles convencem a razão, isso é fato. Só que as histórias eles convencem a emoção. E você precisa dos dois. Vou pegar um exemplo real que eu tive, tá? Eu precisava que o time de TI priorizasse uma automação que eu precisava. Ao invés de mandar um e-mail pedindo 1000 coisas, eu marquei um café lá com o líder do TI e eu comecei a construir um relacionamento com ele. Obviamente, eu ajudei ele em algumas coisas que eu sabia que ele estava travado. E aí, tinha alguns processos lá deles também que tinham oportunidades que eu tinha enxergado e também mapeei e passei para eles. Então, o meu tempo de fazer essas análises, por exemplo, ali, que eu precisava automação deles, o que eu fiz? Eu antecipei o relacionamento para depois pedir essa solução. Eu já tinha o esboço, eu já sabia o resultado, eu já sabia o tempo que talvez ia demorar. Eu apenas tive que influenciar o time, mas sem mandar em ninguém. A quarta competência aqui são os problemas complexos. Cara, o júnior, ele resolve problemas definidos. O pleno, ele vai resolver problemas ambíguos. Eu vou te explicar a diferença, tá? Essa diferença está na abordagem. O problema simples ali, ó, o nível júnior, por exemplo. As vendas caíram 10 meses esse mês. A resposta. A análise mostra que foi por sazonalidade. E qual que é o problema complexo por trás disso, que é o nível pleno para cima? A nossa margem está caindo e não sabemos por quê. Qual que seria a abordagem? Vou decompor o problema. Pode ser preço, custo, mix de produto, desconto e etc. Bom, preciso priorizar essas hipóteses. Quais têm maior probabilidade de impacto? Vou testar sistematicamente. Vou analisar cada componente. Vou sintetizar tudo isso. Vou entender as descobertas e a causa raiz. E aí você chega lá em uma solução. Você propõe uma solução integrada. Então, isso é muito importante, tá? Você ter essa visão de que, por exemplo, existem momentos onde você vai precisar aprofundar mais, trazer mais respostas, ser a pessoa que literalmente tem a capacidade de aprofundar o tema e trazer respostas que ninguém estava trazendo antes. Isso é o que vai mudar o júnior do pleno. E ó, existe a última, obviamente, a última competência, porque eu falei que são 5. E eu sei que esse vídeo está um pouquinho longo, mas é aí que muda a diferença, é aí que mora a diferença, tá?
Um monte de gente que são júnior ou que pessoas que querem ser promovidas vão começar a ficar cansada nesse momento, porque já passou 15 minutos, não é mais legal, não tem nada engraçado, é maçante e aí vai desistir. Você tem que ir até o final e garantir que vai aprender tudo que eu estou te passando. A quinta competência é a comunicação executiva. Essa competência é simples de entender, mas é difícil de executar. Comunicar de forma que os executivos tomem decisões rapidamente é difícil, mas aqui tem uma estrutura que funciona. Comece sempre pelo contexto, tá? Você precisa explicar o que exatamente você está querendo responder ou levar de informação. A segunda coisa é a descoberta principal. Você tem que chegar com o indicador, com os números principais para chamar a atenção e prender a atenção do executivo. Depois você entra com o porquê isso importa. E aí você vai explicar o porquê que você fez essa análise e o porquê que você vai fechar esse último passo, que é a recomendação. Então você mostra a sua recomendação depois de você fazer tudo isso antes. E aí, obviamente, é importante você fazer o quê? Os próximos passos. Você fecha sempre com a chave de ouro, mostrando o que você vai fazer depois disso tudo. Todo o resto, todos os agregados são apêndices, são coisas que complementam. Se perguntarem alguma coisa com muito detalhe e tal, você vai explicar depois, mas você nunca começa com muitos detalhes, senão você vai perder a atenção das pessoas. E olha só, existe a possibilidade de você ser promovido de júnior para pleno em poucos meses. Quando que aparece essa oportunidade? Às vezes quando um júnior é promovido, ou quando abre-se uma vaga interna ou externa, né, de pleno e você já é júnior. E aí você precisa se atentar. Atentar o quê? As responsabilidades e as qualificações que você ainda não tem. Então, para fechar com chave de ouro, analise exatamente aquilo que ainda falta. Mapeie o que você precisa aprender. Se é aumentar Excel, se é melhorar a análise, se é melhorar a comunicação. E foque nisso por 60 dias. Coloque isso na sua cabeça, que você vai resolver essas habilidades em 60 dias. E eu te garanto que você vai estar pronto para uma oportunidade de pleno. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, isso ajuda demais o canal a crescer. Agradeço demais a sua atenção até aqui. Um abraço e até a próxima.